Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre cortes. Bom, o corte ele pode ser longitudinal ou se não transversal. E você corta sempre as áreas molhadas do seu projeto, ou se não, alguma área que você queira mostrar uma altura determinada, alguma parte determinada que precisa de um detalhamento melhor. Nos cortes, só são feitas as cotas de altura. Primeiro você vai vir na sua planta, vai selecionar ela, vai copiar e vai colar ela aqui fora. Aí depois você escolhe os locais do seu corte. Depois que você selecionou onde vai ser o seu corte, você mostra também que lado que você vai olhar para esse corte. Porque eu poderia tanto olhar para esse lado quanto para esse, mas para mim é interessante olhar para cá pelo fato que aqui está as peças hidráulicas da minha cozinha e também de banheiro, assim como nos outros cortes. Bom, vamos lá. Toda vez que você for fazer um corte, você tem que deixar a planta embaixo do local onde você vai puxar as linhas de corte. Por exemplo, eu vou puxar as linhas para cima e eu vou fazer esse corte aqui, então eu deixo ele aqui embaixo e sempre rotaciono a planta. Se eu fosse fazer esse corte aqui, eu teria que rotacionar a minha planta para ele ficar embaixo com o lado certo virado para me puxar as linhas. Pois se eu não fizer isso certo, o meu corte sai mostrando o lado errado. Eu já fiz os 3 cortes, falta ainda alguns detalhamentos. Porém, vocês podem reparar, esses 2 cortes são longitudinais, mas cada um está para um lado diferente. Por quê? Justamente por essa questão de você girar a planta. Se os dois estivessem para o mesmo lado, ó, cada um aponta para um lado, estaria errado, tá? Então sempre a planta na orientação do seu corte. Eu acredito que para a questão de como puxar as linhas de corte, eu vou me ensinar desse corte aqui. Que esse aqui ele tá bem longe, para puxar para cima talvez confunda. Então vamos lá, vamos selecionar a nossa planta, vamos dar um rotate, vamos selecionar um ponto base e vamos rotacionar ela. Como eu disse que era esse daqui, então eu rotaciono ela para essa direção. Vamos aproximar uma região aqui para cima, que é onde vai ficar o corte, a partir do momento que eu vou ver o meu corte. A partir disso, o que eu faço? Eu pego com o comando linha, já no arco alvenaria, comando linha, e traço uma linha de fora a fora, mais ou menos do tamanho aqui dos muros do meu projeto. Depois, eu não estendo as linhas e nem clico e puxo lá pra cima, porque eu acredito que dá mais trabalho. O que eu faço? Eu venho com o layer da respectiva linha que vai aparecer pra mim aqui no corte e crio uma linha por cima. Mas isso não vai gerar uma linha sobreposta? No momento, vai. Só que depois eu vou mostrar para vocês como apaga certinho para não ter esse problema de linha sobreposta. Então vamos lá. Eu vou começar desse canto. Então as linhas aqui são azuis, porque é a alvenaria do nosso muro. Eu vou vir aqui comando line. Ó, a partir dessa linha, o que eu consigo ver? Eu consigo ver esse muro? Consigo. Então eu vou puxar. Sem especificar a altura por enquanto. A altura nós vamos ver depois. Só puxem as linhas. E assim por diante. Olha, aqui tem uma porta, mas na linha que eu estou traçando, dá pra ver a porta, a abertura da porta? Não, aqui ainda dá pra ver a parede. Então vamos puxar a linha azul ainda, que é a linha da parede. Aqui dessa linha, eu consigo ver essa janela aqui? Sim, eu consigo. Então, vamos já deixar ela na linha de arco esquadrias.
Vamos puxar a partir desse cantinho aqui dela, a linha da nossa janela. E no outro canto também. A partir dessa linha, eu também consigo ver essa paredinha que tem aqui. Então, eu vou puxar a linha a partir dela. Desculpa, ó, mudando o layer, porque aqui é a parede, então é alvenaria. Vamos puxar aqui da paredinha. Ah, outra coisa que eu não tinha falado. Apaguem todos os layers que vão atrapalhar vocês para puxar essas linhas. Por exemplo, do hatch parede, do hatch piso. Todos os layers que forem te atrapalhar. Bom, aqui, então, de novo, a partir dessa linha minha, eu consigo ver essa janela? Consigo. Então, vamos mudar para esquadrias. Se você tiver dificuldade para enxergar se está no ponto certo, você aproxima como zoom window. Voltamos à parede. Então, vamos pôr aqui o arco alvenaria, né? E vamos puxar a nossa linha. Janela novamente, arco esquadrias. Por que eu já faço isso? Para não ter que ficar com todo aquele trabalho de mudar a cor. Às vezes não dá tempo, às vezes passa alguma coisa branca, às vezes alguma linha que era parede acaba saindo como linha de janela ou vice-versa. E às vezes na correria nós não vemos, mas o nosso cliente, os nossos professores, veem. Então por isso que eu já puxo todas conforme a linha já correspondente de alvenaria, de esquadria, de sanitário e assim por diante. Bom, a partir dessa linha eu estou cortando aqui, ó, uma janela, então eu não vou ver a parede aqui, e sim a janela. Então vamos mudar de novo para arco esquadria. Mais uma vez aqui. Eu consigo ver o portão também. Então, nós vamos puxar aqui, mas para isso nós vamos dar um zoom. Vamos dar um zoom, vamos com o comando line, começar aqui, ó, e vamos clicar no pan para subir, que aí o nosso comando line sobe também. Nós já chegou na nossa linha aqui. Essa. Vamos descer lá novamente. Vamos puxar de novo a linha. Tem algumas coisas que são bem chatinhas mesmo. Mas é bom, mas no corte nós colocamos todos os detalhes possíveis. ESC, né, para sair e volto no comando. Vamos dar um zoom out. Vamos ajeitar aqui a nossa tela. Puxamos a linha do portão. Depois, aqui, o que eu estou vendo a partir da minha linha de corte? É o muro? É a parede? Não, aqui não. Eu estou vendo a minha porta. Bom, a minha porta, ela é de vidro e contém 5 folhas, se eu não me engano. Eu não vou mostrar como é que faz essas folhas nesse momento, tá? É mais uma aula de como puxar as linhas e deixar na altura certa de pé direito, laje,
baldrame e assim por diante. Então vamos puxar aqui só a abertura da porta. Mas se você tem uma porta mais detalhada assim, é só fazer igual eu fiz para esse portão aqui. Aproximar e ir puxando todas as linhas das folhas da porta. Bom, e aí? Como que nós fazemos para não ficar a linha sobreposta? Você vai traçar outra linha aqui embaixo. Você vai vir com o comando trim e vai apagar todas essas aqui, ó. Não apague a de cima aqui, tá? Só até aqui. Pronto. Depois, você vai só, com nenhum comando, DS, que vai sair todos os comandos, você vai só selecionar todas essas linhas. E elas estão desde o começo. E você vai dar um delete. Pronto. Não tem mais problema de sobreposição. E excluir essa linha também. Agora, nós esquecemos um pouco a planta aqui embaixo e vamos nos dedicar mais ao nosso corte. Se você tem o tamanho do pé direito certinho da sua parede, o que você vai fazer? A minha é 3 metros de pé direito. Eu vou dar um offset nesta linha aqui com 3,05. Mas por que 3,05? Não era 3? Sim. Só que eu já deixo o 0,5 do piso, para não ter trabalho depois. Então, eu coloco o pé direito mais o 0,5 do piso. Então, 3,05 no meu offset. Prontinho. Eu vou dar um extend em todas essas minhas linhas. E vou dar um trim nessas linhas que estão sobrando aqui do lado. Aqui, como nós estávamos vendo, aqui a janela, outra janela, a janela do banheiro. Aqui é onde corta a janela da sala. Aqui são as linhas do portão, ela não se estendeu, pois nós não puxamos elas. É só clicar. Agora, nós vamos fazer a nossa base aqui embaixo. Olha, pessoal, como eu já disse outras vezes, eu sou aluna também, estou aprendendo. Se tiver alguma coisa que não é exatamente igual os projetos totalmente executivos, podem me corrigir, pode falar, com educação, é lógico, que não tem, pra mim não tem problema nenhum, tá? Mas vamos lá. E quando eu faço no desenho técnico, eu deixo 20 centímetros aqui de diferença para baixo do meu desenho. Então, eu vou dar um offset e ponto 20. Porém, como nós já estabelecemos na planta, não é todo o local da casa que tem a cota de nível nessa altura. Por exemplo, no banheiro, que é aqui, ela é mais baixa. Aqui, por exemplo, onde essa varanda minha, ela também é mais baixa, mais ou menos uns 5 centímetros. Mas nós fazemos essas linhas apenas como base, tá? Depois nós vamos arrumar ela certinho. E aqui a cota de nível é 0, mas, como eu disse, depois que nós fizermos o baldrame, que também vou mostrar de uma forma bem simples o baldrame, nós arrumamos isso. Aí nós damos um extend em todas essas linhas. Menos nas de janela, porque a janela não nos mostra a fundação. Bom, a não ser aqui, que como tem uma parede que passa lá atrás, nós vamos ter que puxar linhas aqui também, tá? Para chegar na nossa fundação. Aqui não estendeu, nós vamos clicar para ele estender para cima.
E também aqui, e nessa janela, também tinha uma parede. A janela não fica inteira aqui. Então, na hora que nós delimitarmos o tamanho da janela, nós também vamos puxar uma linha até lá embaixo, azul, que é a de alvenaria. Bom, aí nós vamos com o trim e vamos tirar todas essas linhas, essas sujeirinhas aqui. Podemos apagar aqui também, porque como eu disse, aqui é de cota de nível 00. A distância dessa linha para que você vai acrescentar aqui embaixo depende da cota de nível que é o seu projeto. Por exemplo, eu coloco a 20 porque é o que é utilizado na maioria da casa, só muda no banheiro e aqui na varanda. Depois é só modificar esses dois que é mais fácil. Mas o seu pode ser ponto 30 ou menos, então vai alterar conforme o seu projeto. Você precisa tirar essas amarrações aqui. Da parede. Aqui ainda vai ter uma parede que vai descer aqui, porque como nós tínhamos visto no projeto ali embaixo, aqui passa uma parede que é bem coladinha com a linha da janela. Então, para não ficar a linha sobreposta, nós só delimitamos a janela e puxamos a linha azul para cima e para baixo e para cima aqui. Bom, para delimitar, você tem que saber qual a altura do peitoril da sua janela. E aí você vai dar um offset, conforme a altura do peitoril da sua janela. Por exemplo, o peitoril da minha janela aqui, ela é 1,10. Então, eu vou dar um offset para cima de 1,10. E a minha janela de altura é 1,10 também. Então, eu vou dar 1,10. Depois, eu só corto essas linhas que estão sobrando. Aqui eu não vou precisar puxar linha azul para baixo, porque aqui não tem nenhuma parede passando aqui. E mudo aqui o layer também, para ficar todo no layer esquadrias. Assim como eu vou fazer com essa. O pé direito dessa janela também é 1,10. Então, eu vou subir. Já aproveito e subo do banheiro. E corto todo o que tiver sobrando. Mudo aqui o layer. E lembra que eu falei que aqui tinha uma parede? Então, aonde sobrar aqui pra cima e pra baixo, nós vamos puxar as linhas com o layer alvenaria. E nós não puxamos uma linha inteira para não ficar a linha sobreposta. Vamos dar o trim aqui nesse espaçozinho. Como eu disse, o banheiro e a minha área, ela tem 5 centímetros a menos em cota de nível. Enquanto aqui vai ser 25, contando com
essa estruturação e mais o piso, aqui vai ser 20 nesses dois lugares. Então, a partir dessa linha mesmo, eu vou dar um offset, copiando com 5 centímetros abaixo. Concorda que se a espessura da linha do meu piso é 0,5, eu já posso deixar essa linha aqui sem precisar apagar? E só colocar ela no layer piso? Se acontecer o mesmo com vocês, dá pra fazer isso, não precisa apagar a linha, porque você já vai ter que pôr 5 centímetros acima pro piso. E já vamos aproveitar e colocar no arquipiso e vamos dar um offset de 0,5 aqui. Bom, não adianta muito pôr o arquipiso, porque a partir do momento que nós damos o offset, ele pega as configurações da linha que estamos copiando. Agora é só clicar nas linhas e colocar o rete piso. Agora nós vamos fazer os baldrames. Mesma coisa, offset, e o baldrame que eu deixo é de 30. Então, a partir dessa linha aqui, na última, ponto 30. Vamos estender todas as linhas da parede. Aqui, como eu disse, também é uma janela que eu esqueci de cortar ela certinho para poder pôr o resto da parede. Então, vamos cortar e aí nós terminamos de estender aqui as linhas de parede para fazer o nosso baldrame. Novamente, a partir dessa linha, 1.1 e aqui 1.1 também. Nesse caso, eu vou ter que estender pro lado. E vou dar um trim em tudo que eu não vou mais utilizar. Eu dou trim nessas linhas, tanto em cima quanto embaixo, porque eu preciso criar linhas novas aqui em cima, porque ela não se modifica. Ela não modifica a cor se eu não cortá-las. Agora nós vamos vir com a linha e com a arqueolinaria e vamos terminar de puxar aqui. E aí já puxamos lá embaixo também. Aqui vai ser a mesma coisa, mas como é porta, ela vai puxar a partir daqui mesmo até lá embaixo. Geralmente, quando você corta uma porta, é que essa minha porta, ela é de correr, então não tem como. Mas quando você corta uma porta, vamos supor que ela fosse uma porta normal, de abrir. O piso, a linha de piso passa por debaixo da porta, então essa linha de piso teria que se estender até aqui e a porta ser cortada um pouquinho para cima, entendeu? A linha de piso passa por baixo da porta. Agora nós vamos aqui com o nosso baldrame. Nós vamos tirar tudo que não nos interessa com o trim. Pronto. Está feito nossa linha de piso, nosso desnível. Agora, só essa porta aqui, que nós temos que ver na tabela de esquadria qual é o tamanho dela, porque ela não vai até o fim da parede. Essa minha porta, ela tem 2,70 de altura, então a partir do offset, eu vou vir a partir dessa linha e vou digitar 2,70 de altura. Depois vai ter que aproximar aqui para cortar, mas por enquanto vamos dar um extend.
e o nosso trim. Esse portão é da mesma altura que esse, então nós podemos cortar aqui também. Vamos já fazer uma linha com o arco e esquadria, passando aqui para fechar o nosso portão. E essa linha aqui nós modificamos para arco e esquadria. Vamos fechar aqui com o arco e alvenaria. Aqui damos um zoom window, porque ficou algumas falhinhas aqui. Trim, vamos mudar aqui para arco esquadria. Aqui embaixo vamos dar um trim também, cortar essa parte aqui do piso, porque como é de correr também o piso não passa por baixo, só até um determinado ponto. E vamos criar uma linha com um arco esquadria. Vamos dar mais um monte. Bom, a aula de hoje ela vai ficar bem extensinha, tá? Mas eu vou ensinar nessa aula aqui o básico, que é mesmo puxar as linhas, fazer essa questão da diferença de cota de nível e baldrame, e a laje só aqui em cima. E na próxima aula nós vamos ver sobre telhados e sobre as mais especificações que precisa ter no seu corte. Por exemplo, a achura dentro da parede, como que ele tem que ficar certinho. Só mais uma coisa para não esquecer: quando você corta uma janela, você põe um risquinho no meio, ou se não 2 risquinhos, tá? Assim, certinho. Na da porta, não precisa, tá? Pode deixar assim mesmo. E aqui, nas janelas, você pode ou fazer, né, a janela certinho, com os beiraizinhos, as partes que abrem, ou se não, tentar achar um bloco na internet para colocar do mesmo tamanho aqui, do mesmo estilo que seja a sua janela. Bom, agora vamos fazer a nossa laje. Vamos deixar, eu deixo ponto 15, tem gente que deixa ponto 20, vamos lá, ponto 15. Bom, aqui é o meu muro, certo? Então essa linha aqui do meu muro eu estou vendo, mas essa aqui não é necessário. Então o que nós vamos fazer? Vamos estender a linha para poder cortar essa linha aqui. Essa linha aqui. E essa linha aqui vão ser estendidas. Porém, aqui também eu posso tirar essa laje. Por quê? Aqui nessa frente dessa varanda, o meu telhado ele é de uma água só, uma queda só. Quando passa esse corte, ele mostra uma queda triangular aqui. Ele forma um triângulo. Então eu vou estender essa daqui, que é o último lugar onde passa a minha laje. E vou dar trim em todo lugar que não tem laje na minha casa. Aqui, onde acaba, né, na minha cozinha. Aqui eu deixo porque é a linha do meu muro, que eu consigo ver.
E aqui, que no caso, é porque a minha casa, ela tem um telhado aqui de uma água. E nós temos que apagar esses negocinhos que ficam aqui. Porque na laje tem uma divisão quando você vai fazer ela. Porém, ela não é bem aqui em cima. Ela fica um pouquinho mais para baixo. Mas depois, na hora que nós estivermos trabalhando mais com o telhado, nós fazemos ela certinho. Porque senão ela vai ficar muito extensa. Bom, nós já vimos como que puxa as linhas certinho, já deixando elas nas cores certas, com as cotas de nível certo, com o baldrame. Então, na próxima aula, nós vamos aprender a fazer o telhado, tanto como eu vejo ele no corte transversal e também no corte longitudinal. O meu telhado é de 2 águas, daqui até aqui da minha casa, e aqui de uma água só tendo essa queda, formando um triângulo aqui. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dê um curtir. Desculpa, a aula ficou um pouquinho longa, mas não tem como falar desse assunto sem mostrar fazendo, que às vezes confunde só falando. Então eu não vou cortar muito o vídeo. E se você gostou, dê um curtir, deixe seu comentário se eu falei alguma coisa equivocada, se você tem alguma sugestão sobre um vídeo. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.